o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a senhora Janja Lula da Silva, acompanhados das ministras e ministros de Estado, Fernando Haddad da Fazenda e Ana Estela Haddad, Nízia Trindade da Saúde, Alexandre Silveira de Minas e Energia, Luciana Santos da Ciência, Tecnologia e Inovação, Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Heraldo Marquezine, CEO da Bion, Valfrido dos Mares Guia, do Conselho de Administração da Bion. Dando início a esta cerimônia, dão-se as boas-vindas a todos e pede-se que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Senhoras e senhores, a Bion tem como missão desenvolver, produzir e comercializar biomedicamentos de competitividade global. A unidade que se inaugura hoje é a única no Brasil capaz de produzir insulina glargina, podendo beneficiar 15 milhões de brasileiras e brasileiros e com potencial de atender a demanda de insulina no país. Nesse contexto, será exibido vídeo institucional sobre os impactos positivos que a planta de produção da Bion trará para o país. A insulina é vida. Graças à insulina eu estou vivo até hoje. Nós estamos fazendo essa inauguração depois de 23 anos que não tínhamos a produção nacional. Portanto, a Bion é responsável agora pela retomada da produção nacional de insulinas. A capacidade de produção é de 20 milhões de frascos de insulina por ano, é suficiente para atender até 80% de toda a demanda brasileira. Então a gente tem um ganho de saúde, a gente consegue fazer essa ponte entre o medicamento e a pessoa que está precisando, e a gente também tem o ganho de expandir mais oportunidades para pessoas como eu, para pessoas que querem ingressar numa indústria de biomedicamentos. É um momento histórico muito importante, pensando
O acesso a medicamentos que o SUS garante, hoje são 2 milhões de pessoas que são atendidas pelo SUS na política da insulina, e é também um marco para o futuro. Eu acredito que o Brasil ele é um país gigantesco e a gente tem que investir sempre na questão de tecnologia. Então eu fico muito contente quando empresas novas chegam no mercado para suprir melhor a população. Essa é a função maior do SUS, é garantir o acesso à saúde, salvar vidas, dar qualidade de vida à população, e a ciência, a tecnologia e a produção industrial são fundamentais. Agora eu acredito que a gente vai conseguir, junto ao governo, junto com a população, junto com a associação, distribuir essa insulina para não faltar para todo o território nacional. Esse é o meu sonho e aposto que o sonho de todas as pessoas que têm diabetes. Agora, abrindo as falas dessa cerimônia, fará uso da palavra Heraldo Marquezini, CEO da Bion. Deu. Obrigado. Bom dia a todos. É uma grande honra e entusiasmo que nós nos reunimos hoje para essa inauguração da fábrica da Bion. Primeiramente, quero agradecer ao excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a excelentíssima primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a excelentíssima ministra da Saúde, Nízia Trindade, representando os ministros aqui presentes e as demais autoridades federais, municipais, que nos prestigiam nesse momento tão importante do setor da saúde no Brasil. Cumprimento também todos os membros do Ministério da Saúde e da Anvisa. Agradeço ainda a presença dos conselheiros da Bion, Valfrido Mares Guia, André Henrich, Luiz Francisco Novelli Viana, Eduardo Buarque de Almeida, Ítalo Aurélio Gaetani, Márcio Spata, Renata Campos e ao presidente do Conselho da Companhia, Dr. Cláudio Lottenberg. Todos vocês têm desempenhado um papel importantíssimo no avanço da Bion no cenário de biotecnologia. Faço ainda uma homenagem em memória a do Guilherme Henrich, um dos fundadores da Bion, que foi ex-presidente do Conselho e ex-presidente da empresa, e uma inspiração a todos nós pela visão de futuro que ele sempre teve. Agradeço muito a todos os acionistas pela confiança e apoio nessa jornada nossa que tem um marco hoje. Agradeço aos vários parceiros internacionais, que estão na Índia, na China, na Itália, nos Estados Unidos, e em especial a Ganli, com a presença do CEO do CAE, que aqui está presente. Foi o nosso primeiro parceiro, comemoramos ontem até 10 anos juntos, e aqui permitiu também a transferência da tecnologia para a produção nacional de glagina. Um especial agradecimento e muito obrigado a todos os funcionários da Bion aqui presentes e seus familiares nessa jornada. Agradeço também os diretores, em especial ao Francisco Freitas, diretor de operações, que liderou o projeto de construção e que é um símbolo aqui também para todos os funcionários. Cumprimento clientes da classe médica aqui presentes e, sobretudo, pacientes e suas associações de pacientes que também nos prestigiam hoje. Sejam muito bem-vindos. A Bion, a única empresa brasileira dedicada à biotecnologia, nasceu em 2001, com o propósito de desenvolver, produzir e comercializar biomedicamentos de competitividade global. Nesses anos, a companhia consolidou seu portfólio para atender várias áreas terapêuticas e, sobretudo, presidente, para ampliar o acesso a tratamento
em doenças crônicas que afetam a nossa população. Estamos convictos de, dessa forma, contribuirmos para a promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas, assim como ajudamos o equilíbrio financeiro do sistema de saúde público e privado. O desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos tem sido uma solução inovadora na área da saúde, uma vez que apresentam respostas clínicas muito favoráveis aos pacientes. E a Bion, atuando nessa área, tem seu foco em ampliar o acesso. Por meio de parcerias com biofarmacêuticas internacionais, hoje contribuímos muito além das insulinas na diabetes. Nós estamos entrando no GLP-1, na área de metabolismo, já temos anticorpos monoclonais na oncologia e, em breve, estaremos na oftalmologia também com anticorpos monoclonais e não esquecendo a heparina na cardiotrombose. Hoje, por uma grande coincidência, é o dia da indústria farmacêutica. Então, dia 26 se comemora o dia da indústria farmacêutica e isso é um passo muito importante Então, é um passo muito importante para a Bion e para o setor de saúde no Brasil. Com investimentos de mais de 800 milhões de reais, a unidade fabril da Bion representa o que há de mais moderno e avançado na fabricação de medicamentos biotecnológicos. Iniciamos com a produção da insulina glargina e temos o potencial de produção de vários outros medicamentos e também podemos ampliar exportando para outros países, sobretudo da América Latina. A operação da fábrica contribuirá para fortalecer a agenda de desenvolvimento tecnológico na saúde. Cito dois exemplos, a PDP de insulina humana com a FUNED e a farmacêutica Wockhardt, junto com a Bion, que se encontra em fase final de concretização e pode se juntar ao esforço nacional na diabetes. Também aproveito para mencionar que teremos em breve o protocolo de intenções com a Fiocruz voltado para plataformas de produção em medicamentos de doenças metabólicas. Essas iniciativas visam contribuir com o fortalecimento do complexo industrial da saúde e uma maior autonomia do Brasil na produção de medicamentos para o SUS. A inauguração de hoje representa um marco na nossa história. Seguiremos contribuindo no fortalecimento da biotecnologia no Brasil, desenvolvendo novas parcerias e novos medicamentos. Muito obrigado. No contexto das externalidades que a planta de produção da Bion trará para o município de Nova Lima, o prefeito João Marcelo Diegues fará uso da palavra. Eu acho que eu sou meio baixinho. Consegue abaixar? Porque tá tampando. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mais do que cumprimentar, claro, desejar as boas-vindas à nossa querida cidade de Nova Lima. Cumprimentar a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Cumprimentar também o CEO da Bion, o Heraldo Marquezine, que acabou de trazer suas palavras. Cumprimentar a ministra Anísia e, através dela, todas as autoridades federais, estaduais e municipais. Cumprimentar também
em nome de todos os acionistas da Bion, um grande mineiro, inspiração para nós jovens, ex-ministro e ex-vice-governador Valfrido dos Mares Guia, e cumprimentar a todos os convidados nesse dia que é tão especial e tão importante para nós. Hoje a gente sabe que é um dia importante para o Brasil, mas principalmente para Nova Lima, porque a Bion está diretamente alinhada ao desenvolvimento que a gente acredita para a nossa cidade, de empresas de alto valor agregado, que vão gerar empregos para a população, que vão gerar renda para o nosso povo, que vai gerar arrecadação para o município e de baixo impacto poluidor. E a Bion certamente representará aqui nessa região uma grande alavanca para um polo de biotecnologia, atraindo outras empresas do mesmo setor, atraindo empresas da cadeia produtiva, atraindo também pesquisa e desenvolvimento, como a gente já tem o Biotectal aqui mesmo, incubando empresas nesse sentido. As características vocacionais dessa região, aliadas às características de logística, como, por exemplo, as margens da BR-040, e também as características da qualidade de vida da nossa cidade, certamente vão incentivar cada vez mais esse desenvolvimento. E, presidente Lula, a gente acredita nisso e a gente quer garantir que os novalimenses ocupem essas oportunidades que aqui surgem. E é por isso que nós criamos em Nova Lima o maior programa de qualificação técnica custeado pelo governo municipal da história da cidade, com cursos técnicos, por exemplo, de química e biotecnologia. É por isso que nós criamos uma escola de programação e robótica industrial para jovens e adultos, que o profissional que percorrer toda essa trilha de formação é considerado a mosca do olho azul. É por isso que nós criamos o Nova Língua, que garante nas instituições privadas bolsas 100% custeadas pelo município, de inglês, espanhol e mandarim. Esse é o desenvolvimento que a gente quer para a nossa cidade. Se Minas, prefeito Ângelo Osvaldo, é conhecida como o berço da liberdade, a gente quer que Nova Lima seja conhecida como o berço das oportunidades, porque a gente sabe que o que transforma a vida das pessoas são as oportunidades. E a Bion certamente representa isso para a nossa cidade, para o futuro de Nova Lima, de Minas e do Brasil. Muito obrigado. Será ouvido agora Valfrido dos Mares Guia, do Conselho de Administração da Bion. Terça-feira passada, eu estive em Brasília, numa jornada, visitando vários ministros, e liguei para o chefe de gabinete do presidente Lula, falei, ô Marcola, eu e o Lucas Callas, estamos aqui em Brasília, e vou visitar agora o vice-presidente da República, aqui embaixo, no Palácio do Planalto. Aviso o presidente, se ele tiver 5 minutos, eu gostaria imensamente de passar aí para dar um abraço nele e na nossa querida primeira-dama, Janja, agradecendo a presença deles na sexta-feira, que é hoje, lá em Nova Lima, inaugurando a Bion. Ao 12:05, o Marcola liga e fala, sobe aqui que o presidente quer te dar um abraço. Aí eu subi, ele perguntou, quem está com você? Eu falei, o Lucas Carlos, manda ele entrar. Nós entramos na sala dele ao 12:05 e saímos a 1:10. Aí a Janja estava dizendo que eu sou o responsável pelo atraso dele no almoço naquele dia. Aí eu falei, presidente, o cerimonial me deu 5 minutos para eu poder falar. Ele falou, você vai falar 20, que você vai contar a história da Bion. Eu quero contar em 19 minutos. Presidente Lula, querido amigo, grande líder desse país,
a minha querida primeira-dama, Janja, pessoa encantadora, quanto mais a gente conhece, mais admira. Meus queridos ministros e amigos, ministra Nízia Trindade, brilhante pesquisadora, ex-presidente da Fiocruz, ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, ex-deputada, ex-prefeita de Olinda, presidenta do PCdoB, uma mulher guerreira, brilhantíssima. Celso Panceira, ex-deputado, presidente da FINEP, do Sistema de Ciência e Tecnologia do país. Ministro Alexandre Padilha, querido amigo, grande companheiro, trabalhamos juntos lá em 2007, quando eu era ministro da Coordenação Política, e eu vi nesse cidadão uma estrela fulgurante, brilhando nesse país, que hoje é ministro pela terceira vez, já foi ministro das Relações Institucionais, já foi ministro da Saúde e hoje é o ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República. Querido ministro Fernando Haddad, meu grande amigo de mais de 15 anos, e a minha querida amiga Estela, sua esposa, secretária nacional do Ministério da Saúde, doutora, PhD, professora titular da PUC. Olha, e Alexandre Silveira, companheiro nosso de Minas Gerais, grande companheiro, lutador, como eu digo, tem faca no dente 24 horas por dia, atual ministro das Minas e Energia, já foi dirigente de órgão público no primeiro mandato do presidente Lula, foi deputado federal, foi senador e hoje é ministro do presidente. Eu estou citando essas pessoas inicialmente para dizer que nós estamos na frente de um dos melhores governos e melhores equipes que esse país já teve. São pessoas brilhantes, cada uma no seu devido lugar, e merecem o nosso respeito. Querido prefeito de Belo Horizonte que está aqui, Fuad Noma, prefeito Ângelo Osvaldo, de Ouro Preto, prefeito de Itabirito, que eu ainda não vi, e o jovem prefeito, que fez uma bela apresentação de Nova Lima aqui. Queria dar um abraço espetacular à prefeita Marília de Contagem, que está aqui, representando o setor feminino numa das maiores cidades do estado, se não me engano, a segunda maior, né, Marília? Queria também cumprimentar o presidente da Assembleia, esse jovem aqui que eu carreguei no colo lá em Montes Claros, Tadeuzinho, filho do deputado Tadeu e ex-prefeito. E queria cumprimentar o meu neto, Marco, aqui, 10 anos, eu tenho 5, o mais velho está aqui, o Antônio, e a minha filha Érica, que está sentada aqui no lugar da Sheila, que não pôde vir hoje, mas mandou um beijo para todo mundo. Bom, no Ministério da Saúde, nós temos o Gadelha, que eu tenho que falar dele, porque ele é o secretário nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação. É o homem que cuida das PDPs, é o homem que cuida do futuro na saúde. É um homem importante, com grandes contribuições prestadas ao Brasil. Ex-governador Fernando Pimentel, eu já vou falar de uma vez, porque foi ele que em 2015 autorizou a FAPEMIG a investir na Bion e nos emprestar 30 milhões de reais, na época que nós estávamos preparando esse terreno para construir a fábrica. A FAPEMIG, através do BDMG, nos financiou 30 milhões, com o juro mais barato que nós tivemos até hoje, que foi 5%. O Pimentel foi um grande companheiro nosso na jornada da Bion, e eu tenho obrigação de ressaltar isto, porque ele acompanha esse projeto, não é desde 2015, não é desde 2010, porque nós somos amigos fraternais, e ele acompanhou tudo o que aconteceu na história da Bion. Deputados federais, eu sou amigo de todos eles, não vou citar todos, vou cumprimentar em nome do Reginaldo Lopes e do líder, cadê o líder? Odair Cunha, é o líder do PT na Câmara. Bom, minha família, um beijo para todos, que eu tenho 20 pessoas da minha família aqui. Os membros do conselho, na pessoa do Cláudio Lotenberg, um amigo pessoal do coração e dos seus 2 filhos que estão aqui, do Luiz Francisco Novelli Viana, que está aqui atrás do Cláudio ali. Esse acionista, ele entrou na empresa, agora eu começo a contar a história, em 2014. O que nós tínhamos em 2014? O Guilherme e eu, que éramos os dirigentes, o Francisco, Luciano Vilela, que já aposentou, mas continua nos ajudando, nós tínhamos um sonho.
nós tínhamos um conjunto de informações que chamava-se um business plan. Nem um PowerPoint propriamente nós tínhamos. E nós tínhamos que fazer isto que nós estamos inaugurando hoje, a partir daquele dia. Com a ajuda do Banco Itaú BBA, homenageando o Cristiano Guimarães, que não pôde estar presente aqui, porque está numa viagem à Arábia Saudita, ele nos apresentou o Luiz Francisco Novelli Viana e a sua equipe da TMG, um private equity. E ele acreditou nesse projeto e nesse sonho. E nós fizemos um aumento de capital, naquela época, de 154 milhões de reais, presidente. Naquela época, 154 milhões de reais valia 70 milhões de dólares. Seria 360 milhões de reais hoje. Ele entrou com metade desse dinheiro num projeto que era virtual e verbal, mas confiando na nossa dedicação, na nossa competência e na nosso entusiasmo para fazer alguma coisa por esse país, de fato, construir uma base de indústria de biotecnologia no país. E ele entrou correndo todos os riscos, todos, porque hoje a empresa está pronta, mas há 10 anos atrás, nem esse terreno nós tínhamos, presidente. Esse terreno foi comprado em 2014, depois do aumento de capital. E esse aumento de capital teve 5 pessoas. Ele, com metade, o BDMG com 30 milhões, que o governador Anastasia autorizou, através de um projeto de lei, para o BDMG poder participar de um projeto desta natureza. Não é participar de um projeto qualquer. É um projeto de biotecnologia para produzir insulina, quando o Brasil não produzia insulina desde que nós tínhamos vendido a Biobras. Além do BDMG, o BNDES, que já era nosso sócio. Eu não sei se o Gordon, o diretor do BNDES, está aqui na minha frente, ó, do lado da minha irmã, agora é que eu vejo. O BNDES, presidente, na época era BNDE, quando nós fomos lá. Agora é BNDES. Tinha 14% da empresa. Naquele momento o BNDES botou 20 milhões, BDMG 30, 50, Luiz Francisco botou 77, 127. E os acionistas, eu, o Guilherme e a Henriqueta, a esposa do Marcos, mais um grande amigo nosso de Belo Horizonte, Antônio Cláudio Rezende, fundador da Localiza, nós botamos o resto e chegamos em 154 milhões de reais, 70 milhões de dólares na época. E tínhamos um financiamento prometido do BNDES, que acabou dividindo em 3. A FINEP, Pancera, FINEP entrou com 70 milhões, o BDMG, que não estava na lista, entrou com 55, 30 milhões da FAPEMIG, graças ao Pimentel, e 25 que o BNDES passou para eles. E o BNDES propriamente com 75 milhões. Isso foi assinado em 2016. Demorou 2 anos e meio para assinar o contrato. Por quê? Porque nesse ínterim houve acusações absurdas em relação ao BNDES e o banco quase que parou para se defender daqueles absurdos, né? De repente cria-se do nada uma falsa acusação e você tem que se defender de um negócio que sequer existe. Vencemos essa etapa, mas demorou 2 anos para assinar o contrato. Então nós tínhamos 154 milhões de reais, presidente, mais 200 de financiamento. Só que tem que esse dinheiro não se materializou no momento zero. O financiamento foi ao longo de 5 anos, 6 anos. E aí a fábrica ficou pronta. Nós compramos o terreno, preparamos o terreno, terraplenamos o terreno, fizemos o projeto na Alemanha, fizemos o procurement. O Francisco Carlos aqui presente, ele foi o coordenador dessa construção, aplicamos esses recursos e o Heraldo tinha sido contratado por nós, pelo Luiz, por mim, pelo Guilherme, em 2014, poucos dias depois do aumento de capital, que nos permitiu andar. Ele era o nosso CEO e desses 10 anos ele comandou tudo isso com absoluta competência, dignidade e absoluto entusiasmo, fazendo um trabalho no mundo inteiro, na China, na Índia, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Itália, trazendo parceiros para nós, não é? Ele é que foi lá negociar com o Dr. Gan Li, hoje aqui representado pelo Ducai, que é o CEO mundial. Nós fizemos essas parcerias todas, começamos com esse dinheiro dos sócios, compramos o terreno, levamos 2 anos
para conseguir a licença ambiental de um terreno que é um eucaliptal. Aqui é uma plantação de eucalipto, não tem mais nada. Demorou 2 anos. E os governadores lutando para a burocracia soltar a licença. Enquanto isso, o tempo passando e o juro de 9,3% ao ano sendo pago. Construímos a fábrica em 3 anos. Esta maravilha que está aí. Mas, para hoje, para inaugurá-la hoje, nós tivemos que receber o certificado de boas práticas de fabricação da Anvisa. Isso demorou muito tempo, porque esse certificado de boas práticas diz o seguinte: esta unidade está apta para produzir injetáveis estéreis, ou seja, remédios que poderão ser injetados numa pessoa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, depois de comprá-lo, deixando na geladeira. E aí a exigência da Anvisa é enorme e precisa ser assim que tem que ser. A barra é altíssima, mas a Anvisa está passando num momento por uma tremenda dificuldade, porque ela tem um número muito menor de técnicos do qual ela precisa ter, e nós tivemos esse calvário de esperar quase 2 anos para termos a homologação do almoxarifado, a homologação da fábrica e a autorização para produzir como produzimos hoje. A vida do empresário, aliás, antes de falar isso, presidente, eu vou citar uma frase do ex-presidente do Uruguai, o Zé Mujica, que o Fernando levou ele lá em casa no dia 21 de abril de 2016, que ele foi o orador oficial do 21 de abril. Eu fiquei conversando com ele na varanda e ele virou para mim e falou assim: essa frase, presidente, ela devia ser feita para o senhor. Se me permitir aqui, eu vou explicar por quê. Triunfar na vida não é ganhar, é levantar e recomeçar toda vez que se cai. E o senhor é o campeão disso. O senhor é o campeão disso. O senhor perdeu a eleição para governo de Minas, para governo de São Paulo em 82, levantou e recomeçou e não reclamou de perder. Ganhou em 86 e foi um grande constituinte. Perdeu em 89, no segundo turno, não contestou a eleição, cumprimentou o vencedor e tocou a vida para frente para conhecer o Brasil e criar o Instituto Lula. Perdeu em 94, reconheceu a derrota, cumprimentou o vencedor, homenageando a democracia, o Estado de Direito, a democracia, a renovação do poder, a sucessão por quem ganha e não por quem pretende ganhar. Na hora que o senhor ganhou em 2002, foi uma festa, que eu pude participar dela, graças a Deus. E, sem conhecer-me, deu-me a honra de convidar-me para ser ministro do turismo, de um assunto que eu não conhecia, mas aprendi depressa, porque eu fui professor há muitos anos, e professor tem que aprender tudo depressa. 4 anos depois, ele me levou para ser o ministro da coordenação política, onde eu encontrei aquela figura maravilhosa, que é o Alexandre Padilha, que passou a ser meu braço direito. Depois ele ganha em 2002, ganha em 2006, ganha em 2010, ganha em 2014, mas não deixaram ele ganhar em 2018. E depois ganha em 2022. Olha quantas vezes esse homem caiu, todas ele levantou e recomeçou e está aí, liderando o país, para nós sairmos dessa situação inconteste de belicosidade entre pessoas que têm coração. Uma vez eu me perguntei assim: o que é que move o presidente Lula? Que energia atômica que esse homem tem dentro de si para superar todas essas coisas? Gente, eu tenho 81 anos, tem 63 que eu trabalho. Eu conheço ele há 21 anos, mas eu nunca vi na minha vida uma pessoa não ter ressentimento. Parece que ele tem um espelho, vem a flecha, ela volta. Ele não perde tempo para reclamar de quem o denigre. Ele não toma conhecimento dos obstáculos que ele tem, mas ele tem uma peculiaridade, que a parábola do sábio, a parábola do pensador, quando foi questionado por um jovem o que é sabedoria, o pensador respondeu: sabedoria
é reverenciar as pessoas. E é isso que ele faz 24 horas por dia. Cuidar das pessoas, olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, entender as pessoas e amar o povo brasileiro. É isso que dá a ele essa força de cair e levantar e acreditar que vale a pena lutar pelo bem comum. Nesse contexto, como que eu não posso ficar emocionado de recebê-lo aqui com esse conjunto de ministros deste gabarito e amigos e deputados, autoridades, médicos, associações de pacientes, funcionários da empresa, membros do conselho, acionistas, jovens acionistas como o Lucas Callas, que entrou há 2 anos e hoje é um acionista importante na empresa, acionistas que estão conosco há mais de 10 anos, como eu acabei de dizer, mas ali atrás, ali do lado, tem um que está conosco há 50 anos, o Ítalo Aurélio Gaetani. Ele entrou lá em 1974 junto com o BNDES. 50 anos que ele é acionista. Foi em todos os aumentos de capital. E ainda ajudou a gente a avalizar lá no BNDES em 1984. O BNDES foi nosso sócio desde o primeiro momento, presidente. Se não fosse o BNDES, nós não estávamos aqui hoje. Porque nós não tínhamos dinheiro. Nós tínhamos inteligência, conhecimento. O Marcos era médico, o Guilherme era engenheiro e eu era engenheiro. Eu e Guilherme fomos colegas no Colégio Estadual, na Escola de Engenharia. E o Marcos era médico. Agora eu vou falar dessas duas pessoas, porque é por causa delas que nós estamos aqui. Mas também é pelo apoio que o BNDES nos deu, Gordon. Pelo apoio que nós tivemos dos governos de Minas. Pelo apoio que nós tivemos do governo federal. Os deputados que nos ajudaram quantas e quantas vezes. Os acionistas que acreditaram em nós, sem banco. Nós nunca fizemos um follow-on da Bion. Todos os aumentos de capital da Bion foram negociados por nós, presidente, com as pessoas procurando-as. O Cláudio Lotenberg me ajudou nisso, trouxe um naco de investidores, amigos dele de São Paulo, que hoje tem quase 20% da empresa. O Lucas trouxe outros amigos dele também, que hoje tem quase 20% da empresa, que não estão aqui presentes. Nós fizemos 6 aumentos de capital e captamos 900 milhões de reais, não através de bancos no mercado de capitais, mas através de acionistas que acreditaram em nós, esse conjunto que está sentado aqui, no apoio que o governo nos deu. Desses 900, 120 milhões aproximadamente vieram do BDBG e do BNDES, e 180, quase 200 milhões extra de financiamento. Esta unidade aqui podia ter custado 200 milhões a menos, se talvez a Anvisa tivesse mais 300 funcionários, nós não precisaríamos esperar 730 dias para ter a licença de um biosimilar. Mas eu tenho que defender aqui a Anvisa, presidente. Pedir ao senhor, pedir ao Haddad, falar com o Esther Weck, falar com o Padilha. A Anvisa precisa ser ajudada, ela é muito importante, ela tem um conteúdo de competência lá dentro incalculável. Eu nunca tinha ido à Anvisa, nunca. Fui uma vez agora, fui super bem recebido pela diretora Meiruzzi, que por sinal, ali ela, por sinal foi ex-aluna do Pitágoras, saiu lá do norte de Minas, deixa eu ver se minha memória não vai falhar aqui, Almenara, foi estudar no Colégio Pitágoras da Timbiras em Belo Horizonte, passou na Engenharia Química e na farmácia, fez doutorado e hoje é diretora da Anvisa. A Anvisa, presidente, é uma agência, ela não é um órgão do governo. Não é? E aquela conversa lá dos anos 90, final dos anos 90, quando eu era vice-governador e deputado, que nós tínhamos que privatizar tudo, porque o país não devia ser empresário, ele devia ser organizador e fiscalizador, e criou as agências, como se as agências, órgãos da sociedade, fossem criar as condições de fiscalizar tudo. As agências são fundamentais, porque agora elas têm que dizer se nós podemos ou não vender este ou aquele remédio. Eu estou vendo ali assentado o maior empresário da indústria farmacêutica do Brasil, o Carlos Sanches. Ele é presidente do grupo, presidente do conselho da Farma Brasil. Tá? Esse homem tem um império que ele construiu do zero. Tá? Nós todos estamos sofrendo igualzinho. Nós que estamos começando aqui, que somos pequenininhos, ele que é um gigante, ele sofre lá na Anvisa igual nós. E o pessoal da Anvisa sofre mais ainda, porque não consegue atender na velocidade que nós precisamos. Agora, na medida que eu tenho um produto submetido, vai demorar 2 anos para ser aprovado em vez de 6 meses, o que acontece com o business plan da empresa? Sofre. O que acontece com os acionistas? Cobram. O que acontece conosco? Desânimo. Porque qual é o instrumento que nós temos?
Desistir? Jamais. Então nós temos que ajudar, presidente. Eu peço a Vossa Excelência, formalmente, ao Fernando Haddad, porque tem que passar por ele. E graças a Deus que passa por ele. Graças a Deus, porque esse camarada aqui é uma bênção de Deus. Eu posso falar isso porque eu sou amigo pessoal dele. Eu conheço ele na intimidade. Não é? É uma honra para o país ter um homem desse na posição que ele tem. E assim como os demais que estão aqui. Não é? Eu não estou fazendo propaganda, eu estou falando, eu tenho o direito de falar porque eu tenho mais de 80 anos, estou em dia com meus impostos, não é? Tenho o prazer de ser amigo desse pessoal e tenho que reconhecer, nós não temos que ter vergonha de reconhecer, vergonha de elogiar, nós temos que fazer isso, entusiasmar as pessoas com a beleza que está aí agora. Governar o governo é que é difícil, como dizia o governador de Santa Catarina, falecido, o Kleino Bing, falou para nós, secretários de Educação lá em 93, meus amigos, o difícil é governar o governo, não é governar a sociedade, é muito problema que tem, é muito entranha, é Tribunal de Contas, é não sei o que, é CAD, é isso, é aquilo, é Forças Armadas, e Congresso Nacional, diplomacia, funcionário, aposentado, déficit, essa é a vida de quem está lá, e a gente luta para chegar lá, né, e disputar. Mas então, voltando agora para encerrar, eu quero falar, para encerrar, do Marcos e do Guilherme. Agora que eu já equilibrei minhas emoções, presidente, e o sábio disse na mesma parábola que força é dominar as emoções, e eu acho que eu as dominei, o Marcos Marisguia, uma bênção de Deus na face da terra, meu irmão mais velho, estaria vivo hoje com 88 anos, o homem mais inteligente que eu conheci, brilhante desde menino, com 22 anos formou-se em medicina. A fundação, eu contei isso para o presidente, ele falou para eu repetir aqui, a Fundação Rockefeller dava uma bolsa por ano para um brilhante aluno no Brasil. O Marcos Marisguia ganhou essa bolsa em 1959 e foi para os Estados Unidos carregando no colo Frederico Marisguia, que está ali, ó. Frederico tinha 6 meses. O filho do Frederico, Marcos Luiz dos Marisguia Neto, está aí também, casado com a Tainá, essa beleza de jornalista da CNN. Acho que os diretores da CNN vão até dar um upgrade para ela lá, depois de tanto elogio. O Marcos Marisguia, tudo que ele fez deu certo. Não é Midas tocar e virar ouro. Tudo que ele fez vira brilho. Era pianista, poliglota, formou em medicina, foi para os Estados Unidos. 3 anos e meio depois, presidente, ele volta com PhD. Ele não fez um curso de 2 anos lá de mestre, não. Doutor Marcos Luiz dos Marisguia, com 26 anos, PhD em bioquímica, com uma tese defendida sobre as enzimas do pâncreas, para trabalhar a tripsina e a quimotripsina, com um grant do NIH, National Institute of Health, para ele poder continuar o trabalho aqui, pago por uma instituição americana, tamanho o brilho do trabalho dele. Com 30 anos ele era professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG. O Fernando Pimentel conheceu o Marcos. Quem conheceu o Marcos era encantado com o Marcos, pela simplicidade. Quisera eu ter a simplicidade dele. Ele é fantasticamente brilhante. Um dia, eu estava no 5º ano de Engenharia Química, em 1966, 5º ano de engenharia, e nós tínhamos fundado o Pitágoras, eu, ele e mais 3. Ele virou para mim e falou assim: ô Valfrido, Minas Gerais é o maior produtor de queijo. Para fazer queijo precisa do coalho, e o coalho não é produzido no Brasil em pó, só líquido, que é de má qualidade. Por que nós não fazemos uns testes para produzir coalho? O coalho é tirado do estômago do bezerro. Aí nós arrumamos os estômagos de bezerro num frigorífico estatal que tinha aí, antiga Frimisa, e começamos a fazer testes lá na faculdade de medicina, onde ele trabalhava, de tarde, para nós vermos como é que funcionava essa enzima chamada renina. E de repente nós aprendemos a fazer aquilo. Aí o Pitágoras cresceu muito, e eu estava muito envolvido na área educacional, e ele também, e ele era cientista. Aí nós adiamos essa ideia. Mas um belo dia um colega dele passou nesse lugar que eu estava trabalhando, e ele falou assim: ô Valfrido, vocês já têm nome para esse negócio que vocês estão fazendo aí? Eu falei: não. Ele falou: por que não chama isso de Biobras, Bioquímica do Brasil S.A.? Eu falei: uai, eu posso registrar esse nome? Ele falou: pode. Aí eu fui lá e registrei. 5 anos depois, o Marcos, o Guilherme e eu fundamos a Biobras. Naquele momento, nós 3, eu e o Guilherme, éramos casados. Filho do Guilherme está ali, o André, membro do conselho da empresa.
meus 2 filhos, o Léo não era nascido ainda, a Érica já era. Isso foi em 1972. Falei sua idade, hein, Érica? 50 anos. Linda com 50 anos só. Aí, o que é que nós fomos fazer? Temos que fazer um projeto na Sudene. Nós não temos dinheiro para fazer esse projeto. E a Sudene, naquela época, lá em Montes Claros, que estava crescendo, tinha recursos para poder ajudar os empresários que estavam começando. Aí nós fomos no BDMG. E o BDMG, o diretor do BDMG tinha sido nosso colega, brilhante, que eu vou citar o nome dele, tomara que ele esteja aqui, Roberto Antônio Pinto de Melo Carvalho, olha lá, ó. Fica em pé, fica dele. Esse camarada é o seguinte, melhor aluno do Colégio Estadual Central, que era a Harvard de Minas Gerais, em 1961. Primeiro lugar no vestibular de engenharia de 62, no meio de mais de 3 mil candidatos. Medalha de ouro da Escola de Engenharia. E ele estava no BDMG, depois ele foi nomeado diretor do Banco do Brasil, nós fomos lá e buscamos ele para entrar no meu lugar, para ser o diretor financeiro da Biobras em 1981. Esse camarada era diretor do BDMG, ele falou, tem um dinheiro da FINEP aqui, FINEP do Celso Pancera e da Luciana, tem um dinheiro aqui que satisfaz a vocês, para estudos e projetos. Aí nós tomamos o dinheiro, mas tinha que dar um aval. Qual é o aval que nós podíamos dar? Eu, Marcos e Guilherme estavam construindo nossas casas, era a segunda hipoteca das nossas casas, e eles aceitaram. Fizemos o projeto, foi aprovado na Sudene, batemos a porta do BNDES em 74, o Marcos Viana, que era o presidente, falou assim, criamos aqui a FIBase para isto, vocês vão ser recebidos lá para o Zé Clemente de Oliveira, brilhante sujeito, nos ajudou tremendamente durante uma década, aí nos emprestou dinheiro para nós acionistas, para a Biobras, e desde então, desde 1974, presidente, o BNDE tem um membro no conselho da Biobras, e hoje da Bion. E por que apareceu a Bion? Porque nós vendemos a Biobras em 2002 contra o nosso coração, mas não tínhamos oportunidade face à tenebrosa concorrência que tinha sido feita sobre insulinas no ano anterior, que nós tivemos que ganhá-la por 7-0 no Tribunal Federal de Recursos, em função da matrifusia que foi feita nesta concorrência. Deu um desânimo geral, nós vendemos. Mas tivemos que criar a Bion. Por quê? Onde que nasceu a Bion? Da patente que a Biobras tinha registrado nos Estados Unidos 6 meses antes. Nós trabalhamos a década de 90, Padilha, inteirinha, botando 5% da receita da Biobras para desenvolver a patente para produzir insulina por DNA recombinante, e não mais a partir do pâncreas do porco, como era a matéria-prima. Então é biotecnologia, é fazer a engenharia genética na célula da Escherichia coli e colocar lá a célula da insulina que no nosso pâncreas fabrica a insulina, a célula no nosso pâncreas que fabrica a insulina. Então, esta cepa, que chama essa bactéria modificada, ela produz, é uma fábrica viva de insulina, por isso é biotecnologia, tecnologia da vida. E aí nós patenteamos isso. Como nós tínhamos uma patente, nós não podíamos vender essa patente para uma empresa que tinha também uma patente. Aí nós tiramos uma costela da Biobras, essa costela no mercado de capitais chama spin-off, você tira um pedacinho, era 8% de tudo que era Biobras. Aí nós criamos a Bion. Por que a Bion tem esse nome? B-I-O-M-M. Bio é vida. M-M, Guilherme Emerich. Esse M-M é Marcos Mares, meus filhos e meus sobrinhos. Marcos Mares, Bion, em homenagem ao Marcos. Eu falei, porque Biong não ia dar, né? Marcos Mares Gui, esse G aí ia atrapalhar tudo. Ficou Bion, e até hoje é Bion. O Pedro Mesquita acha que esse nome, as pessoas não gostam muito dele. Ele é banqueiro, eu falei, mas esse é o nome que está no nosso coração. Podemos até discutir isso depois, mas esse é o nome. Muito bem, presidente, criamos a Bion. Todos os acionistas da Biobras vieram para a Bion, inclusive o BNDES, e que ficou junto conosco esses 20 anos na sombra, como uma empresa no papel, sem produzir, sem vender. Aqui em Minas Gerais acontecia um negócio engraçado, porque os mineiros, criados nas montanhas, né, às vezes se contêm muito.
e às vezes também não dão muita trela para quem está investindo e fazendo coisa difícil, não. Alguns falam assim, esse negócio do Valfrido está meio complicado lá no meio ambiente. Primeiro, não é negócio do Valfrido, é uma empresa de capital aberto. O Valfrido e a família do Valfrido tem 10% da empresa. Sempre tivemos e capitalizamos para manter os 10%. Agora, ela foi para frente por causa do nosso envolvimento, mas não é meu, do Guilherme, do Heraldo, dos diretores, dos membros do conselho. Nós fomos à luta, e tanto é que fomos à luta que estamos aqui, não é? Esse movimento foi muito importante, ele demorou, a partir de 2014, quando o Heraldo entrou, esse movimento tomou corpo, forma, fizemos um novo conselho de administração com a entrada do grupo da TMG, o BNDES, o BDMG, e esse conselho vige até hoje, e só agora no final desse mês que ele vai ser mudado. Chegar nesse momento aqui, presidente, foi igual subir uma montanha com pedregulho, carregando um peso nas costas. Quando a gente sobe a montanha, a gente só vê o céu, você não vê o horizonte. Nós estamos subindo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vem a pandemia, a fábrica fica pronta, não sai a licença, aí a gente perde uma licença, tem que publicar que perdeu, para buscar outra nova licença na Anvisa, mas respeitando a Anvisa, nós nunca fomos lá para fazer lobby, para conseguir coisas que não fosse pela linha reta, mas na hora que nós chegamos lá em cima, a gente vê o horizonte. E hoje nós estamos vendo o horizonte. Hoje nós estamos com a fábrica inaugurada, ainda mais com a sua honrosa presença aqui de toda essa equipe, prontos para servir o Brasil. Eu quero terminar com 2 vivas. Viva o SUS e viva o Brasil. Como já ressaltado, a inauguração da planta de produção não seria possível sem a colaboração entre os setores público e privado, demonstrando o poder da união em prol da saúde de toda a população. Nesse contexto, fará uso da palavra Isabela Silva, funcionária da Bion, em representação às trabalhadoras e aos trabalhadores da fábrica. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a presença do nosso excelentíssimo presidente, nossa excelentíssima primeira-dama, as digníssimas autoridades aqui representadas, os nossos queridos colaboradores, o nosso corpo executivo e os demais convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, sou Isabela Rossi Silva, sou analista da Garantia da Qualidade, farmacêutica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu sinto uma grande honra e responsabilidade de estar aqui representando todos os colaboradores da Bion, e antes eu queria falar um pouquinho da minha história. Bom, pessoal, eu sou nascida e criada em Santa Luzia, uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte. Sou a mais nova de 3 filhas. Minha mãe, diarista, sem ensino, formou nós 3 no ensino superior. E após os 50 anos de idade, minha mãe formou o ensino médio, fundamental e a graduação dela. Obrigada. E durante a minha jornada estudantil, senhor presidente, eu fui assistida pelo Bolsa Família durante todo o meu ensino fundamental. E hoje estou aqui como responsável técnica da farmacovigilância da Bion. Então, eu gostaria de agradecer as oportunidades. Eu formei numa instituição pública, minha outra irmã mais velha também, a do MEI, através do FIES. Então, a gente sabe a importância desse subsídio de alimentação, a importância do subsídio em questões de educação, para que a gente possa ocupar os lugares como eu estou ocupando hoje. E gostaria, então, pessoal, de fazer esse paralelo sobre oportunidades. Hoje a Bion é um solo fértil para todos nós. Hoje a gente está sendo a única insulina de glargina no Brasil a fabricar.
Então, hoje a gente vai gerar oportunidades, hoje a gente vai gerar o crescimento do nosso Estado. E quando a gente olha para trás da nossa história, fazendo esse paralelo, a gente vê que a hora é agora e que cada um que está aqui contribuiu fortemente. Então, meus parabéns a todos nós colaboradores, com as suas histórias, suas particularidades. Todos nós sabemos a luta diária que encontramos aqui. Então, eu fico muito feliz de poder representar vocês. É um orgulho imenso. E a gente pode ver a história acontecendo diante dos nossos olhos. Hoje a gente vai poder fazer o elo entre o medicamento e o paciente que necessita. E isso é extremamente gratificante. E isso é só o começo e nós vamos para cima. Neste instante e no âmbito da cooperação entre os setores público e privado, será assinado o protocolo de intenções entre a Bion, representada pelo seu CEO Heraldo Marquezini, e o seu diretor comercial Rafael da Costa, e a Fiocruz, representada pelo diretor de Farmanguinhos, Jorge Mendonça. O protocolo de intenções entre a Bion e a Fiocruz busca desenvolver a mútua cooperação em plataformas produtivas de medicamentos para doenças metabólicas. Busca ainda fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde, dando maior autonomia ao Brasil na produção de medicamentos para o SUS. Agora, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, fará uso da palavra. Gente, boa tarde a cada um e a cada uma de vocês. Quero saudar o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Janja Lula da Silva, saudar Heraldo Carvalho, CEO da Bion, saudar os prefeitos, o prefeito anfitrião João Marcelo Diegues e a prefeita Marília de Contagem, em nome deles, saudar, porventura, outros representações municipais, vereadores, vereadoras ou prefeitos. As palavras também do nosso querido Valfrido dos Mares Guias, que eu tive a honra de ter a visita dele, onde ele contou um pouco dessa história, mas um grande brasileiro que, sem dúvida nenhuma, contribui em todo, por onde ele passou, ele fez muita diferença, marcou época, e por isso a minha admiração é enorme por você. Parabéns, Maria, você fez a gente chorar aqui no dia de hoje. Quero saudar a Isabela Silva, funcionária da Bion, que também, com a sua história, revela a força da política pública de inclusão que marcou o ciclo político de Lula e Dilma no nosso país. Quero saudar Nízia, em nome da nossa ministra Nízia, saudar todos os outros ministros para economizar aqui o tempo. Saudar o líder Odair Cunha, deputado federal, e Rogério Fonseca, em nome dele, saudar todos os outros parlamentares aqui presentes, estaduais e federais.
É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Essa inauguração da planta de insulina da Bion é um marco em vários sentidos, na minha